Meus queridos, os que creem em Cristo Jesus verdadeiramente receberam uma grande autoridade espiritual. É uma autoridade espiritual muito, mas muito grande mesmo. A Bíblia, por exemplo, cita autoridade sobre os demônios. Lucas 10, Marcos 16, Tiago 4. A autoridade por interceder pela vida de outras pessoas. Mateus 18, João 14 e tantas outras autoridades que foram conferidas aos crentes verdadeiros no Senhor Jesus. Este tema ele é tão amplo que eu vou, no futuro, até fazer uma série sobre ele, porque há muitos pontos a serem abordados sobre a autoridade espiritual do crente e como ativá-la. Agora, para este vídeo fica uma questão. Se os crentes têm uma autoridade espiritual tão elevada, por que tantas vezes nós vemos assim crentes com a vida complicada, né? Pessoas que estão dentro da igreja e que passam por graves problemas, que são problemas de saúde, são problemas às vezes de relacionamento, são problemas em suas finanças, enfim, obstáculos que eles não conseguem resolver e que até parecem intransponíveis. Bom, como eu já disse, essa é uma questão muito ampla. Eu poderia falar aqui sobre a própria vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Sim. Às vezes, Deus quer que a pessoa passe por problemas. Isto a Bíblia atesta muito bem. Deus quer testar a fé da pessoa. Enfim, Deus tem planos que envolvem aqueles desafios. Outras vezes, é um crente aparente, é um crente formal, é alguém que está ligado à igreja como organização, mas não tem uma fé legítima. Tem muita gente por aí que diz ter fé, mas que não tem. Eu acredito em Deus. Eu sei qual é a minha relação com Deus. Mas quando a pessoa é testada, ela não apresenta fé alguma. Então tem muitas fés que são meramente nominais, que são coisas apenas formais. A pessoa diz que tem, acredita que tem. Até os discípulos de Jesus acreditavam, muitas vezes, que tinham fé, mas não tinham. Sabe Pedro? Pedro, certa vez, andou sobre as águas. Cristo disse para ele andar e ele começou a caminhar, mas veio uma brisa, bateu em Pedro e ele se perturbou e começou a afundar. Quando Cristo estendeu a mão para levantá-lo, o que foi que Cristo disse? Homem de pouca fé. Naquela situação ali ele afundou porque perdeu a fé. E quantas vezes o mesmo acontece na vida de muita gente? A pessoa somente afunda porque perdeu a fé. É uma brisinha que sopra e aquilo parece tão grande e a pessoa afunda. Olha, eu ouso dizer que muitas vezes nem é o problema que nos faz afundar. É a fé, é a falta dela, no caso. Não importa o tamanho do problema, o que importa é o tamanho da fé. Muitas vezes não é o problema que passa pelas nossas vidas que é grande, é a nossa fé que se mostra pequena e é por isso que nós afundamos. Então, um dos problemas em relação à autoridade do crente é a questão da fé. Ele não é crente legítimo. Esta autoridade é dada ao crente legítimo e o crente legítimo é aquele que tem fé. Esta que é a grande questão. E a fé, ela tanto nos concede a autoridade, quanto ela é um instrumento para a ativação desta autoridade. Então, nós precisamos exercitá-la. E como eu já disse, esse problema da falta de fé não é um problema de agora. E esse problema da falta de fé é um problema que pode ser observado até mesmo junto daqueles que estavam ali bem pertinho de Cristo. Jesus, inclusive, ele sempre fazia questão de elogiar demonstrações de fé. Ele sempre se deslumbrava com grandes demonstrações de fé. Mas antes de começar este vídeo aqui, eu estava lendo Mateus 17, que mais uma vez aborda esta questão. Foi essa leitura, inclusive, que me inspirou a falar sobre este assunto com vocês. Porque me fez lembrar como quantas vezes no dia a dia nós podemos perder a fé e como quando isso acontece os problemas eles se engrandecem. E eu acho que esta parte da Bíblia pode
trazer algo assim que vai ajudar bastante. O que está escrito lá em Mateus 17? Tem muita coisa lá em Mateus 17. Mas o ponto específico é quando um homem pede ajuda a Jesus, porque o seu filho, ele descreve como alguém que tem uma doença mental provocada por uma ação demoníaca. E o filho, inclusive, se atirava ao fogo. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: o homem diz assim: eu já o trouxe, se referindo aos filhos, aos teus discípulos. E eles não conseguiram resolver o problema. Eles até oraram, mas não resolveram. Depois disto, Jesus chama os discípulos à parte e diz assim: nossa, sabe por que vocês não resolveram? Por conta da incredulidade de vocês. Vocês têm autoridade, sim, para resolver aquele problema, para banir aquela ação demoníaca. Vocês têm autoridade, mas faltou fé. Faltou fé. Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, essa parte ela é muito conhecida. A autoridade é tão grande, mas tão grande, daquele que crê, que ele vai se dirigir a um monte e dizer: monte, sai daí, passa para lá. E até mesmo o monte vai atender. O que acontece muitas vezes na nossa vida é exatamente isto. Diante de uma situação, diante de um problema, diante de um conflito, nós demonstramos a nossa falta de fé. Muitas vezes um conflito rouba a nossa fé, mas rouba a nossa fé porque ela era pequena. Um conflito revela a pequenez da nossa fé, e a nossa fé é pequena também muitas vezes porque não é devidamente alimentada, não é centrada na palavra. Tem gente que quer ter fé, mas não gosta das coisas de Deus, não busca pelas coisas de Deus, não se relaciona com Deus através das orações. Eu quero encerrar este vídeo dizendo duas coisas. A primeira é: eu não estou te garantindo que todos os teus problemas sejam porque tua fé é pequena. Não estou te garantindo isso, não. Como eu já disse, né? Às vezes Deus tem planos na tua vida que incluem estes problemas. Mas se houver fé, até mesmo como tu passarás por estes problemas, ainda que sofrendo, vai ser de uma maneira completamente diferente. Estas situações, no final das contas, vão te engrandecer. É como a uva que é esmagada para, no final das contas, sair um extrato, sair um vinho, sair uma coisa maravilhosa. Isso, para quem tem fé, até mesmo os problemas. É Deus esmagando, mas para forjar, para melhorar, para fazer com que aquela pessoa atinja o seu máximo potencial. Quando falta fé, a pessoa vai ser simplesmente esmagada. Então, não estou te dizendo que tudo que acontece na tua vida é por falta de fé. Mas sim, eu estou te dizendo que se tua vida está muito ruim, uma das coisas que podem ser observadas é a tua relação com Deus, é a tua fé em Cristo, é a tua fé nas promessas dele, é a fé na autoridade que vem para aqueles que têm fé, que vem através do Espírito para aqueles que têm fé. Talvez seja a hora de considerar o tamanho da tua fé. Talvez esteja te faltando fé. E isto não é uma coisa assim: oh meu Deus, essa pessoa, como eu disse, até os discípulos faltou fé. Há muitos que se consideram crentes, faltará fé. Mas aqueles que, no momento certo, avaliam com sinceridade, diante de Deus, se colocam com honestidade. Enfim, quem faz isso no tempo certo tem uma grande reviravolta. E de repente é o que tu estás precisando neste exato momento. Eu já precisei. Olha, estou dizendo isso para ti, como eu disse, não é uma grande vergonha, não. Eu já precisei. E como eu, tantas outras pessoas já precisaram. Então, se for o teu caso, não deixa que a dureza do teu coração te impeça de receber esta grande autoridade de Deus e de viver muitas vitórias. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.